Estamos retornando, irmãos, do terceiro dia de aula. Agora é o segundo horário após o nosso intervalo. Estamos falando sobre Abraão, a página 13 da apostila, irmãos. Bom, eu mostrei para vocês que Abraão, Abraão inicialmente, em Gênesis 16, ele faz algo que não era para ser feito. Mas o Senhor declara em Gênesis 17 a continuidade da aliança, porque é uma aliança da graça mesmo. Estamos falando de um homem inseguro, a ponto de não ter confiança em Deus em algumas situações. Por exemplo, por duas situações, ele entrega a sua mulher à morte, ou entrega a sua mulher aos inimigos com medo da morte. Você não vê tanta convicção assim em algumas situações da vida de Abraão. E aqui ele ouve Sara sem a direção do Espírito Santo, né? Contrário à ordenança do Senhor. E 17 diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu do Senhor e disse: Deus Todo-Poderoso, já falei, agora versículo 4, quanto a mim, é importante isso, irmãos. Abraão se prostra em terra e Deus fala com ele: quanto a mim. Por que quanto a mim? Sim, Abraão errou, falhou, mas quanto a Deus, sempre será assim. Quanto a Deus, se você não cumpre, quanto a Deus, está tudo cumprido. Se você não conseguiu obedecer, quanto a Deus, Jesus já obedeceu. Quanto a Deus, tudo funciona. Aleluia. Quanto a Deus, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua. Está claro aqui, irmãos, que a aliança está em pé a despeito do erro de Abraão. Em Gênesis 15, irmãos, quando Abraão é declarado justo, versículo 4 em diante, Gênesis 15, 4, diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui é o decreto de imputação do Senhor de justo para Abraão. Abraão, um homem pecador, e agora recebe o decreto de Deus. Aos olhos de Deus, Abraão está absolutamente absolvido, completamente absolvido. E o Senhor vai, irmãos, entrar em aliança com Abraão. E é interessante que no processo de entrar em aliança tem a parte de Abraão e tem a parte de Deus. Mas eu queria mostrar para vocês que Deus assume toda a responsabilidade. Deus decreta a aliança, entra em aliança com Abraão e faz a parte dos dois. Isso é impressionante. Como você pode afirmar isso? Sim, Jesus é o cumprimento da vontade de Deus que fez a nossa parte. Jesus fez a minha parte e a sua parte. Ele é o decreto da vontade de Deus cumprida. E esse texto é uma sombra disso. Olha só os detalhes do texto. Vamos lá. Estamos na página 13. 7. Gênesis 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Novamente terra, né? Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? É normal. Abraão faz as promessas e Deus vem falando com Abraão o tempo todo. Chega uma hora que Deus declara Abraão justo, e aí faz a promessa de novo da terra. E Abraão pergunta assim: mas como é que eu vou saber? Abraão sabe os princípios de aliança. Eu preciso de uma garantia. Como eu sei? Você pode dizer: mas o que Deus falou não é suficiente? Sim, irmãos, é suficiente. Mas em toda a Bíblia, Deus usa de estratégias para deixar o homem convicto. E o que Deus puder fazer, se você observar, Ele o faz para deixar você convicto. Ele vai usando de estratégias para você confiar.
E depois você está desanimando, ele vem, faz você confiar de novo. E depois ele traz descanso para você de novo. O tempo todo o Senhor trazendo confiança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O tempo todo as coisas são escritas para trazer confiança e fé. E aqui é um episódio onde Abraão pergunta assim: mas como é que eu vou saber? Aí Deus vai mostrar e vai trazer confiança para ele. Olha só, a resposta de Deus, versículo 9: respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves de rapina, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que está acontecendo aqui? Deus fala para Abraão pegar animais, e significa: vou entrar em aliança com você. E o procedimento de entrar em aliança naquele tempo era o seguinte: pegava seu animal, matava um animal. No caso, ele pediu para cortar ao meio a rolinha não, pombinho não, mas a novilha era para cortar ao meio, a cabra era para cortar ao meio, e o cordeiro era para cortar ao meio. Não é isso? Menos as aves, né? E colocou um na frente do outro. Então pensa comigo, ele corta ao meio os animais, 3 animais, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vem a pombinha e o rolinho, 7, 8. Fica uma linha, ele tem uma distância de um animal do outro. Está lá, Deus está entrando em aliança. Aves de rapina, aves que comem animais mortos. Vem e Abraão tenta enxotar as aves. O que é isso? Poxa, essas aves de rapina estão atrapalhando minha aliança com Deus. E Abraão fica o dia todo enxotando. Tanto que no pôr do sol ele se cansa. Olha só, versículo 12: ao pôr do sol ele está com sono, e cai sobre ele um profundo sono. Ele, até a hora que ele pode, não é assim a nossa vida, né? Até enquanto a gente pode, a gente vai tentando segurar a onda, tentando fazer a nossa própria força e segurar aí até onde a gente pode, mas chega uma hora que cai o sono, ele não aguenta, irmãos. E quando cai o sono, em Abraão vem um profundo pavor, encerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida em escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado de toda a velhice. Na 4ª geração o tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Interessante que nas densas trevas Abraão ouve Deus falando com ele, e Abraão ouve uma profecia. Deus fala com Abraão, irmãos, o que vai acontecer com ele e com a descendência dele anos depois. É uma profecia de quase, vamos colocar aqui, 600 anos do que vai acontecer para frente. Um pouco menos, né? Israel fica 430 anos no Egito. Abraão não vai no Egito, mas Jacó vai ao Egito. Jacó já é seu neto, né? Vamos pensar aqui uns 500 anos depois. Ele dá uma profecia de 500 anos para Abraão: vai acontecer isso com a sua descendência. Você vai para uma terra alheia, você vai ser, o povo vai sofrer lá, vocês serão reduzidos à escravidão, mas fique tranquilo que eu vou julgar esse povo e vou tirar vocês de lá, e vocês vão sair com grande riqueza. Mas você, Abraão, você vai morrer bem, vai morrer com ditosa velhice, próspero, tranquilo. Enquanto Deus está falando, acontece algo, versículo 17, olha só. E sucedeu o que? Por posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, ele fala aqui, aí a quantidade de nações termina com eu. Vamos entender a situação aqui, irmãos. Abraão está cansado, não consegue enxotar aquelas aves de rapina. Deus dá uma profecia de 500 anos para frente.
E enquanto aquelas densas trevas estão reinando, de repente vem um fogo, fogareiro, fumegante. E esse fogareiro fumegante, ele vem em uma tocha de fogo. E o fogareiro fumegante faz naqueles animais que estão enfileirados exatamente o que Abraão tinha que fazer. Porque quando se entrava em aliança, você passava entre os animais. Aquilo tudo era um ritual. Você colocava um na frente do outro e passava entre os animais. E passava olhando os animais. Por quê? Porque aqueles animais mortos indicavam: se não cumprir a aliança, esse é o seu fim. Morte. Então eles passavam. Então, duas pessoas fazendo aliança. Um ia, passava, o outro voltava, passava. Abraão não passou. O que aconteceu? Um fogo do céu, uma tocha, um fogo fumegante. Ele vem e faz algo extraordinário naqueles animais. Ele passa um fogo entre os animais. E o Senhor diz: agora eu fiz aliança com você. Abraão não passa. Quem passa? Seus olhos são como tocha, chama de fogo, diz Apocalipse. Isso é um sinal, um símbolo do Espírito Santo, um símbolo de Jesus Cristo. Isso é uma figura de Deus, irmãos. Quem passa entre os animais? Deus. Passa e os consome. Abraão não passa, Deus passa. É Deus dizendo: eu vou cumprir a aliança com você. Entendem? Em momento nenhum Abraão está passando e fazendo sua parte na aliança. É Deus quem dá fé para Abraão. É Deus quem concede graça a Abraão. Abraão crer em Deus. Então essa é a história do nascimento do povo. Um homem inconstante, mas Deus o chama. Depois esse homem tem um filho. Já mostrei para vocês Gênesis 22, a grande manifestação da fé de Abraão. Ele entrega o seu filho. Deus novamente entra na frente. Se você observar, Deus está entrando na frente o tempo todo. Deus entra na frente da discussão de Abraão e Ló. Deus entra na frente quando os reis do Egito querem derrubá-lo. Deus entra na frente quando os inimigos querem destruir Abraão. Deus entra na frente quando a incredulidade de Abraão começa a reinar. Deus entra na frente quando ele faz a coisa errada. Deus entra na frente para fazer aliança. Deus o tempo todo está entrando na frente e estabelecendo sua vontade na vida de Abraão. Homem constante, mas Deus o tempo todo entrando. Eu pergunto: será que não é muito parecido com a gente? O tempo todo Deus entrando na frente, entrando, tomando a nossa deficiência, nossas falhas, e nunca nos tratando segundo os nossos pecados. Porque se fosse tratar, nós estaríamos perdidos o tempo todo. Isso é uma aliança da graça, irmãos. E ao mesmo tempo a fé vai só aumentando na vida de Abraão, mas é um homem inconstante. A história vai se desenvolvendo. Depois vem seu filho Isaac. Isaac praticamente inexiste na Bíblia. Você não vê em Isaac quase nada. Na verdade, Isaac ele é engolido por duas grandes personalidades: seu pai e seu filho. São duas grandes personalidades que engolem Isaac. Você não ouve falar muito de Isaac na Bíblia. O significado de Isaac é sorriso, alegria. Isaac é aquele tipo da promessa que só dá risada e recebe tudo. Ele é engolido por dois gigantes de fé: seu pai Abraão e seu filho Jacó. Porque Jacó deu trabalho, viu? Poucos versículos na Bíblia falam sobre Isaac, muito poucos, mas depois vem uma imensidão de versículos, irmãos, falando sobre o seu filho Jacó. Jacó, como eu disse aos irmãos, alguém usurpador. Em Gênesis, história de Jacó em Gênesis, a partir do capítulo 25, irmãos, você começa a acompanhar a história de Jacó. Isaac abençoa Jacó e Esaú, Gênesis 27. Jacó tem que fugir
porque ele enganou o irmão, ele tem a visão da escada, e Deus aparece a ele e promete a ele, aleluia, casa de Deus, coluna de Deus, porta dos céus. Jacó promete dar os dízimos a Deus, em Gênesis 28, versículo 22, aí ele encontra-se com Raquel, trabalha por Raquel. Você vê que mesmo Jacó sendo eleito, tentando fazer as coisas na sua própria força, ele acaba pagando um pouco caro, até nessa terra, por causa de seus erros. Ele é enganado por seu tio Labão, uns dizem ladrão. Seu tio engana, ele trabalha por Raquel, mas o tio, na noite de núpcias, depois de 7 anos de trabalho, lhe dá a filha mais velha, Lia. E depois ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, ele trabalha 14 anos, e depois faz filhos em Raquel, em Lia, e Deus faz um pacto com Jacó, e Jacó enriquece, só cresce esse homem, só desenvolve na graça do Senhor, depois que ele tem um encontro face a face com o Senhor. No capítulo 32 de Gênesis, a grande reconciliação em Esaú e Jacó é perdoado por seu irmão, que vem contra ele com 400 pessoas, homens de guerra, e Jacó o que tem é jumento, boi, ovelha, mulher e criança. E o outro rapaz, seu irmão que foi enganado, tem 400 homens de guerra para destruí-lo. É mais ou menos assim: você me enganou, agora você vai pagar caro. E Deus, com sua graça, perdoa Jacó. Esaú não o mata, Esaú perdoa. Jacó luta com Deus, o Senhor toca nele, a vida dele é salva, e a história vai se desenvolvendo. E então, irmãos, acontece algo, há uma confusão nos irmãos, nos filhos de Jacó. Jacó tem um filho preferido, e então os seus irmãos têm inveja e vendem seu irmão José ao Egito, e uma situação horrível acontece a partir do capítulo 36, 37 em diante. 37, os irmãos enganam Jacó. Se você observar a vida toda, Jacó enganou, mas a vida toda ele é enganado. Vocês percebem, irmãos? Percebe? Vida toda, Jacó é enganado por filhos, é enganado por Labão, é enganado pelas pessoas. Claro, ele plantou isso a vida toda, acabou colhendo, né? Mas a bênção do Senhor continuava sobre ele. José é vendido ao Egito, e agora você começa a ver a transição. Nós estamos descendo para o Egito, irmãos, em Gênesis. Há uma grande fome no mundo. José é um capítulo à parte, ele está sendo exaltado por Deus no Egito. Ele é, então, governador de Potifar, e cresce extraordinariamente. É preso injustamente, como Jesus Cristo, e um tipo de Cristo José o é agora. Preso injustamente, a esposa de Potifar o acusa, e ele fica na cadeia alguns anos, provavelmente, ou aproximadamente 7 anos preso. Então, uma fome gigantesca está por vir no mundo todo, e aí entra o sonho de Faraó. José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro dentro da cadeia. E então, 2 anos após interpretar o sonho desses 2 homens, um é morto por Faraó, o outro é restaurado à posição de copeiro de Faraó. 2 anos depois, o Senhor faz com que o copeiro se lembre de José. E aqui tem uma indicação da vida da fé. Sempre quando nós não somos lembrados, nós não somos lembrados porque Deus não permite. Muitas vezes nós queremos sempre sermos lembrados no tempo e no espaço que nós cremos ou entendemos, mas a hora de ser lembrado é a hora de Deus. Se José é lembrado pelo copeiro e é livre,
2 anos antes, provavelmente ele não faria o que fez. Mas com mão forte, com graça, com favor, com misericórdia, com brilhantismo, José sai da cadeia, e ele sai barbudo da cadeia, faz a barba, coloca uma roupa nova, se apresenta a Faraó, interpreta o sonho e dorme naquele mesmo dia como governador do Egito. Ele sai da cadeia de manhã e dorme num palácio como governador do Egito, como imperador do mundo, governador do mundo. E aí o mundo então entra na fase de 7 anos de vacas gordas. José é um grande administrador, cuidando de toda a riqueza do Egito e guardando 20%. Tudo que entrava, 20% José guardava. Uma dica boa de administração: se você um dia conseguir fazer isso, você vai guardar bastante. Se tudo que você ganhar, você guardar 20%, vai ser bom. Fecha parênteses, abre e fecha, né? Ele guarda 20%, 7 anos guardando 20% de toda a riqueza. Eu estou apenas contando a história, tá? Para nós chegarmos lá na frente, em Moisés. Isso é Gênesis. Quando, irmãos, termina os 7 anos de prosperidade, e imediatamente vem 7 anos de seca. Não chove mais, o mundo não sabe disso. Quem sabe disso? Só o Egito. Por que só o Egito sabe? Porque foi para quem Deus mostrou. Através de quem? Através de José. Certo? Só o Egito sabe, só o Egito está preparado para a grande fome. O mundo todo começa então a precisar de comida, e o mundo vem pedir comida onde? No Egito. Nisso, irmãos, Jacó tem 70 pessoas lá em Canaã, e a fome também bate em Canaã, e Jacó não tem o que fazer, a não ser seguir o que todo mundo está fazendo. O único lugar do mundo que tem comida é no Egito. Jacó envia seus filhos para o Egito para pegar comida. José imediatamente reconhece seus irmãos, e aí começa uma história, uma trama impressionante, que dá filme, né? Uma trama de José com seus irmãos, e fazendo-se difícil aos seus irmãos, e chorando escondido para os seus irmãos não notar. Envia novamente seus irmãos para lá com comida, mas ele quer o irmão mais novo, que é Benjamim. Tem uma trama espetacular, você estuda isso em Gênesis, a história de Jacó e de José, você vai ficar impressionado. O final da história de Gênesis, qual é, irmãos? Qual é o final da história? O final da história, irmãos, é que José se revela a seus irmãos, a carapuça dos seus irmãos cai, eles têm que se revelar a Jacó, dizendo que eles tinham mentido, seu irmão foi vendido, era por inveja mesmo, e José manda trazer seu pai para o Egito, Jacó. O que foi que Deus falou com Abraão, irmãos, naquele sonho? Em Gênesis, capítulo 15, você vai para uma terra, lá você vai ficar 400 anos, eu vou julgar essa terra, depois eu vou trazer você de volta. Estão lembrados disso? Então Deus pega seu povo, Jacó, 70 pessoas, essa família, Jacó já formou o seu clã, ali está o povo escolhido. Jacó desce para o Egito e se estabelece no Egito, porque José é o governador do Egito. Eles ficam na melhor terra do Egito, chamada Gozen, é o lugar mais próximo do Egito, próspero, e lá eles são edificados. É o único lugar no mundo que tem prosperidade. A prosperidade toda atinge o povo de Deus. O povo de Deus já faz filho, né? Naquele tempo já fazia, imagina agora com prosperidade, né? Eles se multiplicam de uma forma extraordinária. Eles ficam 430 anos no Egito. Amém? Só que nesses 430 anos, José morre, os irmãos de José morrem, e o tempo vai passando. Os egípcios esquecem do que aconteceu, certo? O povo de Israel cresce muito, e porque cresce muito, os egípcios colocam o povo de Israel para serem escravos, e como escravos agora, eles começam a ser maltratados
na terra do Egito. E Faraó faz de tudo para humilhá-los, de tudo. Aí, irmãos, então Deus levanta Moisés, o grande libertador, que vai tirar o seu povo do Egito das mãos de Faraó. O mundo é preservado por José, Jesus preservou o mundo. Amém? Seus irmãos vendem José para o mundo. Seu irmão, José, ele é humilhado, rechaçado. Mas os seus irmãos vão ter um segundo encontro com o seu irmão. E nesse segundo encontro que os seus irmãos terão com o seu irmão, escute Jesus Cristo aqui, escute o Evangelho, escute a verdade. Nesse segundo encontro que os seus irmãos terão com o seu irmão José, que humilharam, que o mataram, que o entregaram para o Egito para ser morto pelos egípcios. No segundo encontro, os irmãos de José vão vê-lo como? Como? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é um tipo de Cristo. Primeira vinda de Cristo, foi humilhado, rechaçado, morto pelos gentios e entregue por quem? Por quem? Por seus irmãos. Foram os irmãos de Jesus que entregaram Jesus. Jesus é judeu, irmão. Seus próprios irmãos o entregaram ao Egito. Seus próprios irmãos o entregaram para ser morto por uma nação gentílica, certo? Mas eles vão ter um encontro com o seu irmão na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda eles vão ver Jesus face a face. Agora, como Jesus virá? Virá como José do Egito, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todos vão vê-lo. E vão fazer o que quando vê-lo? A história do Egito diz que todos se prostraram diante do seu irmão, porque toda língua o verá e todo joelho se dobrará. O mundo todo se prostrou diante de José no Egito. O mundo todo vai se prostrar diante de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Essa é a história. Jesus é pregado em cada linha do Velho Testamento, ele está escondido. O Novo Testamento revela o velho. O Novo Testamento está escondido no velho. Jesus está escondido entre as linhas das histórias. Então, a promessa de Gênesis, que Siló está a caminho, Siló está falando de Jesus Cristo, onde todos lhe obedecerão. Em Gênesis 49, versículo 10, diz assim: a chegada de Siló, quando Siló chegar, todos obedecerão a Siló, todos os povos. Gênesis 49, 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentro de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló é o Messias, que está a caminho, e todos obedecerão o Messias. Jacó morre, José morre, e aí, irmãos, nós viramos a folha, e quando você virar a folha, você vai se encontrar com Êxodo. Êxodo, segundo grande livro do Pentateuco, onde Jesus está também do início ao fim, escondido nas páginas de Êxodo. Primeiro livro do Pentateuco, irmãos, que é Gênesis, apresenta a genealogia do povo escolhido, até Abraão. Com ele nasceu a promessa. Antes dos patriarcas, o livro ainda aparenta a origem de todas as coisas, incluindo o próprio ser humano. Agora, no segundo livro da Bíblia, Êxodo, começa no Egito e termina cerca de 1 ano depois, quando o povo recebe orientações para a construção do tabernáculo. Esse simbolizava a presença de Deus com o povo durante sua peregrinação